Olá, meus amores! Na aula de hoje, nós vamos estudar a unidade 2, que traz a arte rupestre no Brasil. O Brasil e a riqueza de sua pré-história. Como vimos na aula anterior, foram e ainda são encontrados registros rupestres pré-históricos em quase todos os continentes. A cada processo de escavação arqueológica, novas descobertas são feitas, obrigando historiadores, arqueológicos, antropólogos e estudiosos de outras áreas a reverem seus estudos, suas classificações e suas teorias. No Brasil não foi diferente. Descobertas arqueológicas feitas no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí, no final da década de 1970, atestaram que a presença humana no continente americano é anterior ao que se tinha conhecimento até essa época. Nesse sítio arqueológico foram encontrados restos de fogueiras datados de 48.000 a.C., o que faz alguns especialistas nessa região defenderem que o ser humano americano, com rastros mais antigos encontrados até a atualidade, esteve em terras brasileiras. Vejam só que interessante. Aí na página 141 tem no box, para que serve? Estudar a arte rupestre de nosso país nos ajuda a compreender a riqueza da cultura indígena e a importância das unidades de conservação, criadas com a finalidade de proteger os patrimônios nacionais. Não só os naturais, como é o caso da fauna e da flora, mas também os históricos, como é o caso dos sítios arqueológicos que vamos ver nesta unidade. Dessa maneira, mesmo sem sabermos com exatidão como o nosso continente foi povoado, temos em nosso país um conjunto riquíssimo de artes rupestres e outras artes também pré-históricas de igual importância, que nos traz registros de como viviam nossos antepassados em todas as regiões do Brasil. A cerâmica na pré-história brasileira. A escultura, assim como a inscrição rupestre, foi uma arte muito presente na pré-história. No Brasil, somente uma amostra muito pequena foi preservada e encontrada. Já peças de cerâmica com origem no Neolítico formam com a arte rupestre um conjunto documental muito valioso em nosso país. Enquanto a escultura rupestre foi produzida por meio de pedra ou de madeira, que foi moldada para se obter a forma desejada, a cerâmica rupestre foi feita com barro. Com vasta finalidade que vão de utensílios domésticos a urnas funerárias, as cerâmicas também nos contam sobre os costumes dos povos que as utilizavam, dos seres humanos pré-históricos aos indígenas que continuam produzindo essa arte em nossos dias. Estudiosos acreditam que as cerâmicas do norte do Brasil, Majoara e Tapajônica, têm traços semelhantes aos achados arqueológicos de outras regiões da América. Como estudamos na aula passada, não é possível afirmar o significado das representações gráficas feitas pelos seres humanos pré-históricos, porque elas fizeram parte de contextos socioculturais que se perderam no tempo e que são diferentes dos dias atuais. No entanto, é possível perceber algumas semelhanças entre esses grafismos. Assim, no Brasil, as representações gráficas pré-históricas foram compiladas, seja pela semelhança dos traçados de seus desenhos, pinturas e gravuras, seja pela sua forma representada, e classificados em grupos chamados de tradições. De todo modo, há muita divergência entre os estudiosos em relação à classificação das tradições rupestres brasileiras. Estudaremos aqui 8 tradições, de acordo com o pesquisador e arqueólogo André Prois, distribuídas em sítios arqueológicos ao longo do território brasileiro. Caracteriza-se por 2 tipos de pintura. A primeira, uma encontrada em maior número, cujas pinturas representam objetos, animais, plantas e figuras humanas com adereços. E a segunda, outras cujas pinturas não se assemelham a nada que se apresentam na realidade, mas que muitas vezes apresentam traços dispostos nas rochas de um modo que representam ações de temas reconhecidos. Nas representações de figuras humanas, a quais chamamos de antropomórficas, os adereços retratados nos dão pistas dos aspectos culturais da população que as pintou. Nessa tradição são reunidas as inscrições que representam ações ligadas ao cotidiano da população que as pintou, como cerimônias, caça, danças, rituais e práticas sexuais. Também representam ações cujos temas não são reconhecidos, ao contrário da tradição agreste. Há ainda as pinturas de figuras humanas, cujos gestos e posturas são retratados de maneira simplificada, mas se repetem de modo sistemático, ou seja, que segue uma organização, um esquema próprio. Nessa tradição se encontram desenhos geométricos, feitos com mais de uma cor, a policromia, que a gente viu lá no caderno 1,
e com atenção à simetria. Alguns se assemelham a seres vivos, principalmente a animais, como peixe, pássaros, cobras e tartarugas. Em algumas regiões também podem ser encontrados representações de armas e objetos do cotidiano. Caracteriza-se pelos grafismos e pelas inscrições que representam animais de maneira relativamente realista, mas sem detalhes nem proporções. Com menos frequência, encontram-se representações de formas humanas em tamanho reduzido. Todas as figuras são feitas de uma cor só. Chama a atenção a quantidade de superposições de figuras, algumas tão fortes que quase impossibilita a identificação das imagens separadas. Há muita divergência entre os estudiosos sobre considerar ou não o conjunto de gravuras rupestres encontrados na região litorânea do estado de Santa Catarina como uma tradição. No entanto, há características comuns nas produções de todos os sítios arqueológicos da região, como representação de signos geométricos, tanto simples quanto complexos, representação humana de maneira realista, utilização de várias formas de simetria, repetição das formas e baixa frequência de sobreposição. Reúne gravações geométricas lineares e policromáticas, com temática simplista, quase sempre encontradas em blocos de pedras isolados. Destacam-se dois estilos de gravuras: a representação de traços paralelos ou cruzados e a de círculos maiores, rodeados na parte superior por círculos menores, o que faz com que pareçam pisadas de animais felinos. Caracteriza-se pela quase inexistência da representação figurativa e apresenta duas subdivisões. Na manifestação setentrional, chamada Itacoatiara, encontram-se depressões hemisféricas, metade de uma esfera, e grafismos geométricos, quase que em sua totalidade. Já a manifestação meridional, chamada Morro do Avencal, reúne gravuras muitas vezes retocadas por pigmentos, que representam triângulos e combinações de traços retos. Em algumas regiões, como no estado de São Paulo, encontram-se pegadas e pés humanos. Caracteriza-se pela representação de seres antropomórficos, ou seja, com formas ou características semelhantes às de um ser humano, com simetrias bem marcadas e formas geométricas. Em alguns sítios arqueológicos encontram-se painéis com representações de bastões. As gravuras dessa tradição têm como tema principal a representação de figuras humanas. Aí no livro de vocês, na página 147, tem um jogo rápido que diz assim: a classificação das pinturas e dos grafismos rupestres encontrados nos sítios arqueológicos brasileiros é feita de acordo com o estilo dos desenhos e as regiões do país. Dessa forma, a arte rupestre no Brasil é dividida em tradições, tá, meus amores? Letra C. Vou deixar no plural as páginas de atividades que vocês devem realizar. Beijos e até a próxima aula.